Neste momento nós convidamos as crianças para virem à frente e eu peço ao presbítero Marcelo, por favor, que venha aqui e faça uma oração pelas crianças e ao mesmo tempo também para que os professores que estarão com elas sejam agraciados com a iluminação do Senhor. Por favor, podem vir os bebês também que estiverem por aí, se houver. Vamos orar nesse instante. Está vindo lá. Traz o papai, traz, Estevam. Ele que estava adoentado. Graças a Deus. Traz a mamãe, traz o papai, pode trazer. Papai não sabe andar sozinho. Deus abençoe os pequeninos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida desses pequeninos, ó Deus. Que eles possam, Senhor, levar a Tua palavra à frente, ó Pai. Esteja também, Senhor, com os professores, ó Pai. Que a palavra que será ministrada a eles, ó Pai, entre seus corações, Senhor, e eles possam compartilhar desta palavra, ó Pai. E que eles sejam, Senhor, o futuro, Senhor, não só dessa igreja, Senhor, mas a proclamação da Tua palavra, ó Pai. Esteja, Senhor, com seus familiares, esteja, ó Pai, onde quer que eles estejam, ó Pai. Abençoe a cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Crianças podem se conduzir ao culto que vocês prestarão, ouvindo, meditando na palavra de Deus. Nesse instante também nós vamos ouvir a palavra de Deus. Está conosco, como já anunciamos no início, o reverendo Áureo, que atendeu ao nosso convite de forma tão bondosa, e nós agradecemos por isso. E peço ao reverendo Wellington, que está também entre nós, depois ele terá a oportunidade da palavra, reverendo, mas que ore em favor do reverendo Áureo nesse instante, para a leitura e a meditação da palavra, por favor. Reverendo Áureo, por favor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te buscamos em oração, juntos para expressar a nossa gratidão por esse privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos para celebrar o Teu nome e agora para sermos alimentados pela Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor use o Teu servo, reverendo Áureo, que o estudo, a reflexão, as experiências de vida, todas elas sejam instrumentos agora, para que, através do Teu servo, Teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós, de forma particular e especial. Que seja tempo, ó Deus, de derramar de bênçãos do Senhor, através da Tua palavra que é viva e que nunca volta vazia. Que nesse momento nós todos possamos sentir o toque do Senhor, através da palavra que chegará aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Pedimos a Deus as Tuas bênçãos e desde já agradecemos, ó Deus, pela vida do reverendo Áureo, por toda a sua dedicação e amor à igreja do Senhor, e agora porque se dedica e se dispõe a dividir conosco um pouco daquilo que o Senhor tem falado em sua vida. Oramos por sua vida, por todos nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça bendita do Senhor Jesus esteja sendo derramada abundante sobre todos nós. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, o privilégio de poder estar com os irmãos, as irmãs, neste momento especial de aniversário. 61 anos, né? 61 anos. Eu estava lendo aqui no histórico e observei e alegrou meu coração que foi a primeira igreja de Sorocaba que abrigou inicialmente aquele grupo inicial de irmãos, e onde a gente tem o privilégio e a bênção de servir como pastor auxiliar naquela igreja que tem sido mãe
também de tantas outras igrejas em Sorocaba e na nossa região. Uma alegria, portanto, e que Deus esteja derramando abundantemente da sua graça na vida desta igreja, para que ela continue frutificando e sendo uma igreja abençoadora. Todos aqueles que se aproximarem dos irmãos, das irmãs, possam perceber a graça de Deus na vida dos irmãos e das irmãs. Eu escolhi para a nossa meditação nesta noite um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, onde nós temos a narrativa da conversão de Saulo, que veio a tornar-se o maior nome na história do cristianismo depois de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25, nós vamos fazer esta leitura. É uma leitura muito esclarecedora a respeito da vida da igreja. Vamos ouvir com reverência e com atenção. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco,
demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Eu tenho 3 filhos, agora já estão crescidos, grandes, sou avô de 2 netos já. Mas quando eles eram pequenos, eu e minha esposa, nós nos revezávamos as noites, tanto quanto possível. É uma filha e 2 filhos. Nós nos revezávamos para contar algumas histórias, orar com eles antes deles dormirem. Meu repertório de história não era lá muito grande, então eu me recorria da Bíblia, dos textos bíblicos, para contar a eles. E este era um texto que eu sempre gostava de contar para eles. Mas, como acontece com todas as crianças, eu creio que os pais que assim fazem sabem disso. As crianças, às vezes, elas não estão muito interessadas na história propriamente, mas na presença do pai ou da mãe, e eles acabavam adormecendo antes de ouvir o final da história. Eu só espero que os irmãos não durmam esta noite quando eu estiver pregando, né? Senão eu vou ter que dar um grito aqui para acordá-los. Mas esse texto que nós lemos é um texto que fala sobre a igreja. Aliás, o livro de Atos, como alguém disse, o nome mais correto seria Atos do Espírito Santo. E nós poderíamos acrescentar que são atos do Espírito Santo na igreja, através da igreja, usando a igreja. É de maneira muito forte, muito intensa, todo o livro de Atos, esta relação, essa atuação do Espírito na igreja, operando na igreja, agindo através da igreja, conduzindo a igreja, dando para a igreja a estratégia missionária. E esse texto não é um texto diferente, ele também se insere dentro dessa categoria, o Espírito Santo agindo na igreja, através da igreja, levando pessoas para a igreja. E esse é um texto, eminentemente um texto sobre a igreja, e é sobre a igreja, tendo em vista este horizonte, esse pano de fundo, que eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs essa noite. Esse texto nos ajuda a entender um pouco o que é a igreja de Jesus Cristo. Esse texto nos ajuda a entender como entrar para a igreja do Senhor Jesus. Qual a importância, qual o papel da igreja e como que a igreja deve agir, como que a igreja deve se comportar. Enfim, essas questões estão presentes nesse texto, e talvez os irmãos lendo e no curso da meditação talvez encontrem outras, mas eu selecionei esses aspectos para a gente conversar, dialogar um pouco aqui esta noite, considerando que nós estamos celebrando o aniversário da igreja e é muito oportuno a gente repensar e refletir sobre a igreja do Senhor Jesus. O primeiro aspecto desse texto que nos chama a atenção aqui nasce nesse texto, muito provavelmente, a teologia do apóstolo Paulo sobre a respeito da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo desenvolve mais tarde nas suas cartas uma compreensão da igreja, e esta compreensão da igreja tem as suas raízes aqui neste episódio, neste encontro com o Senhor Jesus. Os irmãos observem que Saulo, naquele afã de perseguir os cristãos, porque julgava que era uma deturpação da verdadeira e autêntica religião a qual ele fora criado, ele se empenha ao máximo, com todo ardor, com todo entusiasmo, com todas as suas forças, a prender cristãos. E neste afã, dirigindo-se a Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E naquele encontro ele cai por terra. E o Senhor Jesus dirige a ele então uma pergunta muito interessante. Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observem que Jesus não perguntou a Saulo: por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo a minha família, os meus discípulos, os meus irmãos, as minhas irmãs?
Mas ele pergunta: por que você me persegue? Percebe, irmãos? O Senhor Jesus direciona esta pergunta para que ele reflita, porque na verdade o que o Senhor Jesus está dizendo a Saulo ali naquele momento é: quando você persegue a igreja, é a mim que você persegue. Quando você toca na igreja, é em mim que você toca. Quando você fere a igreja, é a mim que você fere. Quando você afronta a igreja, entristece a igreja, quando você traz dor, sofrimento à igreja, é a mim. E aqui o Jesus está dizendo uma coisa de maneira muito clara, que entre ele e a sua igreja existe uma relação íntima, uma relação tão profunda, tão intensa, e que o apóstolo Paulo descreveu isto mais tarde dizendo: a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos ligados a Cristo, e por conta dessa unidade, dessa identidade, desta ligação, por conta deste tipo de relacionamento que existe entre Cristo e a sua igreja, é que ele naquele momento estava entendendo, estava percebendo que ferir a igreja era ferir o Senhor da igreja. O que isso significa para nós? É que todas as vezes que nós também hoje entristecemos a igreja, pela nossa conduta, pela nossa apatia, pelo nosso desinteresse, ou pelo mau testemunho, qualquer outra atitude que venha trazer tristeza ao corpo de Cristo, devemos sempre lembrar que não é apenas ao corpo de Cristo, mas é o próprio Cristo que sente as dores da igreja. O inverso também é verdade, no sentido que aquilo, quando alegramos a igreja pelo nosso compromisso, pela nossa participação, pelo nosso envolvimento, pela nossa disposição, se isso traz alegria ao corpo de Cristo, alegramos também o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que Saulo aprendeu e que nós precisamos ter sempre em mente, desta ligação, desta união indissolúvel que existe entre Cristo e a sua igreja. Segunda lição que Saulo aprendeu naquela noite, nós precisamos relembrar aqui também conosco, é que aqui é como entrar para a igreja. Observem que Saulo era um homem muito culto, religioso. Saulo foi formado na melhor escola de educação teológica do seu tempo. Ele foi instruído aos pés, sob a orientação de Gamaliel, um dos mestres, dos rabinos mais famosos da história de Israel. E ele teve o privilégio de estudar com aquele homem. Ele se tornou um doutor da lei. Era um homem que conhecia profundamente a história do povo de Deus, conhecia a Bíblia dos judeus, que era o Antigo Testamento, conhecia não só a Bíblia, mas também as línguas originais, era versado, um homem culto, um homem que ele mesmo fala que desde a sua juventude ele se destacara dos demais no zelo, na prática, no estudo, na sua dedicação religiosa. Contudo, este homem ainda não conhecia Deus pessoalmente. Ele está tendo um encontro pessoalmente com o Senhor Jesus aqui neste momento, na narrativa desse texto. É aqui que ele conhece a Jesus pessoalmente. Até então ele falava de Deus na terceira pessoa. E aqui nesse momento ele fala de Deus numa relação eu-tu, num diálogo, numa conversa. Na verdade, essa experiência do apóstolo Paulo é também um ensino como nós de fato passamos a pertencer, a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós entramos para a igreja do Senhor Jesus de fato e de verdade quando temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que a Bíblia chama de novo nascimento. Essa experiência que
que ele, escrevendo aos Coríntios, ele disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa experiência de tornar-se uma nova criatura, que o Senhor Jesus também refere-se a um outro mestre da lei, Nicodemos, um homem culto, sábio, educado, tanto quanto Saulo, a mesma cultura, mas que também desconhecia esta realidade, que o relacionamento com Deus não é apenas um conjunto de informações que nós temos, mas uma experiência pessoal, que a Bíblia chama de novo nascimento. E foi aquele mestre também da religião judaica que Jesus disse a ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não poderá, não pode participar, não pode entender, não pode usufruir, não pode participar do reino de Deus, porque o reino de Deus exige esta experiência renovadora, transformadora. E é no prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que nós lemos que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E nesse sentido, esse texto bíblico mostra a natureza dessa experiência. Primeiro, ele diz que não nasce do sangue, ou seja, não é algo genético, não é o fato de nós sermos filhos de alguém que é filho de Deus, que nos torna necessariamente um filho de Deus. Alguém apropriadamente disse que Deus só tem filhos e filhas, Deus não tem netos. Ou seja, a nossa relação com Deus é pessoal. Você pode ser ensinado, você pode ser instruído, você pode ter crescido no Evangelho, crescido na igreja, pode se aposentar frequentando os bancos de uma igreja, mas se não nasceu de novo, ainda não é filho de Deus. E não é membro de fato da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esta não é uma experiência genética. Alguém até brincou, não é porque a gata nasce na garagem que dá cria para automóvel. Você pode ter nascido na igreja, mas isso não o torna necessariamente filho de Deus, filha de Deus. Não é do sangue, mas a Bíblia também diz que não é da carne, ou seja, da natureza humana, ou seja, você, e por você, a partir de você, você decide, de hoje em diante você é um filho de Deus. Você acordou cansado de não ser filho de Deus, e levantou, e aquele dia você levanta, dá um murro na mesa e diz: de hoje em diante você é um filho de Deus. Não é da carne, não é de você. Porque nós não podemos mudar o nosso coração, não podemos mudar a nossa natureza, não podemos mudar a nossa índole. Nós não podemos nos converter, nós somos convertidos. É o Espírito Santo de Deus que atua em nós e que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito que nos leva a Cristo, é o Espírito que nos possibilita ter fé. Essa não é uma experiência nossa que brota do coração humano, porque o coração humano deixado, entregue a si mesmo, ele só busca coisas que são opostas a Deus. É porque Deus tem misericórdia de nós, Ele fala ao nosso coração, Ele nos induz, Ele nos convence e nos ajuda a entender o que significa ser um filho, ser uma filha de Deus. Então, portanto, não é do sangue, mas também não é do homem. Não é do homem, no sentido que alguém externamente possa produzir em você isto. Você pode aconselhar as pessoas, você pode exortar, você pode insistir, você pode pregar, mas esta mudança é só o Espírito Santo de Deus que opera. Não é algo externo ao ser humano, do ponto de vista humano. Não é do homem.
Você não pode pressionar, obrigar ninguém a se tornar um filho, uma filha de Deus. É só Deus que pode fazer isso. Deus pode usar os nossos esforços, mas isso não está ao nosso alcance mudar. Nós não conseguimos mudar nem o nosso coração, que dirá o coração de alguém. É isto que esse texto está dizendo. Para entrar para a igreja de Jesus Cristo é preciso haver novo nascimento. Saulo era culto, era religioso, era entendido. Saulo compreendia do ponto de vista da informação humana todas as coisas, a história, e era capaz de repetir e de ensinar toda a história da salvação, mas faltava o encontro com o Senhor Jesus, e ele teve neste dia o encontro com Jesus. É isto que nos coloca na igreja do Senhor Jesus Cristo, é isto que nos faz membros genuínos da igreja do Senhor Jesus. E com isso nós vemos aqui, o Senhor Jesus está mostrando para Saulo também uma terceira coisa a respeito da igreja, da importância da igreja. Para que serve a igreja? Observem que nesse encontro ele cai por terra e ele estabelece aquele diálogo. E o Senhor Jesus diz: levanta-te e entra na cidade, lá te dirão o que te convém fazer. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Saulo aqui, diz: levanta-te e vai para a igreja, lá em Damasco. Lá você vai ser ensinado, lá você vai ser introduzido na comunhão, lá você vai ser batizado, lá você vai ser recebido, lá você vai ser acolhido, lá você vai ser discipulado, instruído, lá você vai começar a aprender agora o que significa ser um discípulo de Jesus. E com isso aqui nós percebemos que há um trabalho em conjunto da igreja e do Senhor Jesus. Há coisas que a igreja jamais poderá fazer, que é mudar o coração das pessoas. Nós não temos esse poder de mudar o coração de ninguém. Nossa tarefa é anunciar. Quem muda é Deus através do seu Santo Espírito. Mas há coisas que o Senhor Jesus não vai fazer, é que é ensinar as pessoas a seguir o caminho. Há coisas que só Jesus faz e há coisas que só a igreja vai fazer. E nesse sentido fica muito claro aqui esse papel, a conversão, a mudança, esse diálogo transformador. Isso acontece ali no caminho, mas agora a instrução, agora daqui para frente é tarefa da igreja. Por isso o Senhor Jesus está encaminhando Saulo para a igreja, para que na igreja ele seja ensinado, ele seja instruído. E é interessante que o texto bíblico diz que Saulo, não podendo ver, foi guiado pela mão. Aquele homem culto, sábio, mas também arrogante, prepotente, agora é guiado pela mão e conduzido para a igreja, para que ali na igreja ele receba as primeiras instruções, os primeiros ensinamentos. E com isso o Senhor Jesus está mostrando uma coisa muito importante, é que a igreja existe para uma das finalidades da igreja é nos ajudar a entender o nosso relacionamento com Deus. É na igreja que nós entendemos e aprendemos como servir ao Senhor. É na igreja que nós vamos compreendendo o que significa ser um cristão, ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Há muitas coisas que talvez você entenda sozinho, mas há muitas e muitas outras coisas que você só vai entender, compreender junto com o povo de Deus. Nós devemos estudar a nossa Bíblia em casa, individualmente. Isso é importante, é indispensável. Mas há muitas coisas que só vai entender junto com o povo de Deus. E Deus nos fez e fez a igreja nessa circunstância, em que você não é autossuficiente, nenhum de nós basta-se a si mesmo. Nós sempre precisamos que alguém nos oriente, que alguém nos ajude, que alguém nos conduza, que alguém nos admoeste, que alguém nos corrija, que alguém nos estimule, que alguém de certa maneira nos conduza no caminho do Senhor.
E nós precisamos entender isto, que nós não somos completos em nós mesmos. E Deus criou a igreja para que você, sendo colocado na igreja, ali você aprenda, ali você cresça, ali você receba ensinamento, ali você receba instrução, ali você receba orientação, junto com o povo de Deus. Isso requer de nós um cuidado especial, no sentido de sempre primar, de nunca abandonar as oportunidades e de privilegiar, de primar por estar juntos, para estudar juntos a palavra de Deus. De nós entendermos que isto é muito importante e de compreender que há certas coisas que a gente só vai aprender juntos. E às vezes Deus usa pessoas simples, humildes no seu povo, no seu corpo, para nos ensinar. Às vezes há pessoas que com a sua singeleza, com a sua simplicidade, mas é aquela pessoa que Deus usa para te ensinar. E por isso é muito importante que a gente esteja sempre aberto, com um espírito humilde, para receber o ensinamento, para receber a instrução, para receber a orientação. Porque às vezes Deus está querendo te falar através de pessoas simples, pessoas humildes, que convivem com você, que caminham com você, e que Deus coloca no teu caminho, lado a lado com você, para você entender. Eu, como pastor, já ouvi muitas vezes: pastor, quem vai pregar domingo? O senhor não vai estar presente, quem vai pregar? Ah, é fulano. Desculpa. E às vezes a gente perde a oportunidade de ser abençoado, instruído pela palavra de um irmão, que às vezes que você reputa, que talvez não tenha habilidade, que talvez você esteja acostumado a ouvir dos seus pastores. E às vezes a gente perde a oportunidade. A igreja é muito importante, é o lugar do nosso ensino, lugar da nossa instrução. Certa ocasião, um membro de uma igreja que eu pastoreava, ele se afastara do convívio, da comunhão, e nós marcamos, como sempre fazia, às vezes a conversa assim, mais de perto, não acontecia na sala do conselho. Eu convidava para a gente sair, tomar um lanche, né? Comer um cachorro-quente, uma pizza, conforme a grana permitia. E naquele dia nós fomos num determinado lugar para comer, comemos, e a nossa conversa se enveredou exatamente nesse aspecto. Por que você está se afastando? E ele me dizia, não, pastor, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Já viram esse filme, né? Não estou indo lá, mas eu não me desliguei de Deus. Eu já ouvi muito isso. Inclusive, pastor, o senhor sabe, né, que eu sempre ouço aqueles vídeos. Ele era o meu dentista, e a gente sentava na cadeira dele, e ele fazia isso com todos os pacientes dele. Ele botava vídeos de alguns bons pregadores. Então você lá amarrado naquela cadeira, imobilizado ali, você não tinha alternativa, você tinha que assistir. Ele botava um monitor bem na sua frente, enquanto ele estava lá mexendo nos seus dentes, você ouvindo a mensagem. Ele fazia isso com muita gente, comigo inclusive. Então ele dizia: pois é, pastor, aquelas mensagens. Mas eu disse: muito bem, ótimo, aquelas mensagens são ótimas. Eu também aprecio aqueles pregadores que você coloca lá. Também ouço de vez em quando aquelas mensagens. Mas tem um pequeno detalhe: aquele pregador que você aprecia, ele nem sabe que você existe. Ele nem conhece teu nome. E ele não vai dar conta de você para Deus. Quem vai dar conta de você para Deus sou eu, como pastor. Na verdade, às vezes, hoje há muitas comodidades para você ficar em casa. Hoje você tem cultos ao vivo, né? Várias igrejas estão transmitindo culto ao vivo. Você tem pregações, muitas. Vai lá no YouTube, tem centenas e centenas, milhares de pregações de todos os tipos. Você tem gravado, você tem no teu celular, na televisão, então, 24 horas por dia pregadores. Então, às vezes você pensa assim: nem vou para a igreja hoje, porque se eu for, eu vou até pecar, melhor ficar em casa, né? Assim, se eu não ver certas coisas, não fico com raiva,
e não deixo ninguém com raiva. E você usa isso como pretexto, às vezes, para ficar em casa, mas nós perdemos aquilo que é de extraordinário, que há muitas coisas que você recebe de Deus, graça de Deus. Às vezes não é nem na pregação, às vezes é um cântico, às vezes é um abraço, é um sorriso, é um aperto de mão, é uma palavra de um irmão, de uma irmã que chega para você e diz: eu estou orando por você, senti tua falta. E às vezes nem nada disso acontece, você veio e aquele peso, às vezes aquele pesar que está no seu coração, aquele desânimo, aquela tristeza que às vezes estava no teu coração, ela simplesmente se esvai, porque você estava junto no meio do povo de Deus, cantando, louvando, ouvindo a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse para Saulo: Saulo, levanta daí e vai para a igreja. Vai para a igreja, porque lá é o teu lugar que você precisa aprender a viver a fé cristã, porque ninguém é crente sozinho. Lembremos-nos sempre de uma coisa: a fé é algo individual. Ninguém pode ter fé por você, ninguém pode crer por você. A fé é um exercício única e exclusivamente pessoal, mas a prática da fé é comunitária. Ninguém pode crer no teu lugar, mas você não consegue crer sozinho. É junto. É que nós fortalecemos, alimentamos a nossa fé no exercício de vida em comunidade. Isso às vezes pode até ser difícil. Às vezes traz dores, mas é sempre necessário viver a nossa fé, praticar a nossa fé em comunidade. E vamos para a quarta lição que esse texto nos mostra sobre a igreja. Como é que a igreja deve se comportar, agir? Aqui nós saímos do foco relação Cristo e Saulo e agora deslocamos para Ananias. Ananias era um servo de Deus, líder da igreja lá em Damasco. E o Senhor Jesus dirige-se a Ananias e diz: Ananias, eu tenho um novo membro para a sua igreja. Estou enviando mais um novo membro. E Ananias disse: oh glória, amém, manda Jesus, pode mandar membros para a nossa igreja. Então, e você precisa receber um novo membro, acolher o novo membro, e você vai batizar, vai cuidar, e ele vai fazer parte, aí você vai instruí-lo. Então, Senhor, como é que eu faço? Você vai lá na rua direita, naquela casa, tem um cidadão chamado, o nome dele é Saulo. E quando Ananias ouviu este nome, eu acredito que ele ficou arrepiado dos pés à cabeça, porque este era o último nome que ele esperava ouvir de alguém querendo fazer parte para a igreja, porque ele sabia que Saulo, no seu comportamento, aterrorizava, oprimia, batia, prendia, obrigava a blasfemar e apoiava quando matava cristãos. Ele sabia toda a história. Como é que eu vou acolher um bandido desse na minha igreja? Tem não, Senhor, tem jeito. Acho que Ananias disse: Senhor, não é o segmento social que nossa igreja opera. Nossa igreja trabalha com um grupamento mais específico, ele não vai se adaptar na nossa igreja. O Senhor manda lá para Jundiaí. O pastor Agostinho Isaías cuida dele, mas aqui em Damasco, deixa quieto, Senhor. Melhor não. Vai dar trabalho. Ele não vai se adaptar, a nossa igreja não vai acolher, vai dar confusão. Melhor. Deixa para lá. E o Senhor Jesus, felizmente, respondeu para Ananias: Ananias, eu preciso dizer para você duas coisas. A primeira coisa é: a igreja não é tua. Então não é você que decide quem faz parte ou não da igreja. Estava implícito nisso. A igreja não é tua, Ananias. Você não é o dono. Você não é o coronel da igreja, que as coisas só acontecem conforme você quer. A igreja é do Senhor Jesus. É minha. A igreja é minha. Isto é muito importante. E a segunda coisa que está implícito nesta palavra é que o Senhor Jesus estava dizendo para Ananias é que as pessoas podem mudar.
Saulo mudou, está mudando e vai mudar. E há um poder que muda o coração das pessoas. E a gente nunca pode minimizar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus transformadora, mudando os corações. Então o Senhor está dizendo, então vai, Ananias, vai. Você precisa ir. Vá receber um novo membro da igreja. E Ananias, dentro daquele espírito, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Conhece esse ditado, né? Ananias foi. E ele se aproximou, eu acho que com muita cautela, com muita reserva. Ele foi se aproximando daquela casa, daquele quarto, e talvez ele abriu assim de longe ainda, talvez com um pouco de receio da figura violenta que era Saulo. Mas ele viu aquele homem prostrado, orando, e ele se aproximou. E Ananias impôs sobre ele as mãos. E observe o que Ananias diz para Saulo: Saulo, irmão. Dizer esta palavra, irmão, deve ter sido terrivelmente difícil. Deve ter custado para Ananias muita súplica, muita oração. Chamar se fosse no Ceará, onde eu morei muito tempo, ele ia dizer assim: cabra safado, sujeito cabra da peste, sujeito ruim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não era, você é agora, mas agora eu te batizo, eu te recebo, eu te acolho, eu te dou a destra. Agora você é meu irmão. Isto é o poder do Evangelho. Isto que a igreja tem nas suas mãos, o poder do Evangelho de transformar, de vencer obstáculos, de derrubar muros, distâncias. Que aos olhos humanos, às vezes você olha para o seu irmão, você olha para a tua irmã e você diz: misericórdia, Senhor, como é que pode ser uma pessoa assim? Como é que pode ter uma pessoa dessa na igreja? Quem é que já não deparou com situações assim, que você olha Jesus, só Jesus na causa? Você olha para a tua irmã e você diz: misericórdia, Senhor. Mas a gente desconhece o poder, às vezes, esquece o poder do Evangelho de mudar os corações, de mudar as atitudes das pessoas e as tuas atitudes também. Porque talvez você seja essa pessoa para a qual a pessoa olhando para você e diz assim: misericórdia, Senhor. Talvez com as nossas atitudes a gente faça as pessoas, despertar nas pessoas o mesmo sentimento de aversão, de dificuldade e súplica de misericórdia. Mas é isso que é a natureza da igreja, é que Deus pode operar com o seu poder, e Deus está operando, e Deus quer operar, e é o desejo de Deus está operando, curando, sarando. Deus trabalhando no nosso caráter, Deus trabalhando no nosso temperamento, Deus trabalhando para que os nossos erros, eles não se avultem, eles não se tornem obstáculo de relacionamento. Esta é a graça da igreja, que nós estamos nesse barco, e todos nós precisamos desse poder reconciliador, desse poder extraordinário, que está mudando o coração das pessoas, mudando a vida das pessoas, de tal ponto que aquelas pessoas às quais você nutria aversão, você começa a olhá-los com um olhar de misericórdia, de paixão, e elas se tornem diferentes por conta da graça de Deus que opera lá e opera aqui, que opera nos outros e opera em você, e que faz a gente ver as pessoas com um olhar diferenciado. E Saulo precisava ouvir isto: meu irmão, olha, eu maltratei esse povo e agora eles me chamam de irmão, me acolhem. Que coisa preciosa, ele precisava ouvir isto. Era como um perdão da igreja que eu acolhia. Ele precisava ouvir esse perdão, porque mais tarde ele teve que fazer isso com quem bateu nele, lá o carcereiro de Filipos. Foi preso, açoitado, humilhado, e ele também teve que chamar o carcereiro: carcereiro, meu irmão, torturador, meu irmão, eu te batizo, eu te acolho na família, porque esse é um processo. Você é agraciado para agraciar, você é perdoado para perdoar, você é abençoado para abençoar. Esse é o processo na igreja. Deus nos coloca na igreja, e Deus vai trabalhando no nosso coração, para que você também veja as pessoas com o olhar da graça e da misericórdia de Deus,
que só Deus vê. Humanamente a gente não vê. E aqui o Senhor estava trabalhando com Ananias para Ananias entender isso, que na igreja é lugar de reconciliação, é lugar de viver o Evangelho, o poder do perdão, esta graça de Deus que cura, que restaura, mas que não apenas cura e restaura, mas que também agora é capaz de fazer o inverso. Os irmãos percebem que Saulo começa a ser perseguido. As pessoas querem matá-lo agora. Agora ele se torna o alvo. Ele se torna a vidraça. E a igreja, o que a igreja faz? A igreja protege. Protege. Porque esta realidade se encontrar não apenas perdão, reconciliação, mas também proteção no meio do povo de Deus. Isso que às vezes quando as pessoas se afastam da comunhão, se privam do exercício da comunhão, de ouvir a palavra, da exortação, da orientação, da admoestação, se privam disso e a gente começa a viver por si mesmo um caminho, a gente vai se afastando e a gente fica exposto aos ataques do inimigo. Da exortação, da orientação. Mas quando a gente está junto com o povo de Deus, quando a gente se abriga junto com o povo de Deus, nós somos guardados pelo cuidado que Deus dispensa ao seu povo, à sua igreja. Alguém disse que ovelha isolada vira petisco de lobo. Quando você se priva da comunhão, quando você se afasta da comunhão, você está se expondo perigosamente a um estilo de vida que você pode ser vítima das suas decisões de ciladas que o inimigo, segundo Pedro diz, o diabo, vosso adversário, não é vosso amigo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Não é só dar uma lambidinha, não, é tragar. Mas quando a gente está junto uns com os outros, nós somos abrigados, exortados, guardados graciosamente na comunhão do povo de Deus. E eu quero finalizar, irmãos, esta meditação dizendo que a igreja é um presente de Deus na nossa vida. A igreja é um presente de Deus. Tente imaginar a sua vida se Deus não te tiver colocasse no seio de uma comunidade para conhecer a sua palavra, entender, ser orientado, instruído, acompanhado. O que seria de nós? Mas Deus nos trouxe para a comunhão. Deus nos plantou na igreja. Deus escolheu esta comunidade chamada igreja para ali a gente viver, crescer, frutificar, florescer, ser abundante, servir ao Senhor. É um privilégio muito grande pertencer à igreja de Jesus. Às vezes você tem dissabores, é verdade. Às vezes você tem tristezas na igreja, mas não é o plano de Deus, não é o projeto de Deus, não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você, plantado na igreja, você floresça, frutifique, você seja uma pessoa abençoada. Então, ame a sua igreja. Zele por sua igreja, cuide da sua igreja com muito carinho, com muito amor, pois ela é o corpo de Cristo e ela é um presente na tua vida, na minha vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Cuide da sua igreja com muito carinho, com muito amor, pois ela é o corpo de Cristo e ela é um presente na tua vida, na minha vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Embora não seja Saulo, é Rodrigo. E nós convidamos o Rodrigo a vir à frente nesse instante. Há um pedido de intercessão, de oração pela vida do Rodrigo e também pela vida do Lucas. Eles estarão nos deixando por um tempo, não é isso, Rodrigo? Para estudar, para se prepararem, para desenvolverem a cultura, o conhecimento a respeito das artes, das ciências. Eles estarão se conduzindo a outro estado para o estudo da faculdade.
E nós queremos agradecer a Deus porque antes de irem, o Lucas já é comprometido com o reino, com a vida de Jesus, e o Rodrigo hoje estará também assumindo este mesmo compromisso. Ele foi batizado quando criança, no colo, bebê. A sua mãe, que está aqui, o trouxe à presença de Deus, a sua família que está aqui, sua avó, seu avô, mais parentes parece que estão presentes também, tio, tia, olha quanta gente, né? Levanta a mão a família do Rodrigo aí, louvamos a Deus por isso, né? E ele está aqui reafirmando o que a sua família lhe proporcionou desde a infância. Como isso é bom, como Deus é fiel, quando Ele nos ensina que nós devemos transmitir aos nossos filhos o caminho e no caminho do Senhor. E agora, não velho ainda, né, Rodrigo? Mas bem jovem, mas já adulto, está assumindo o compromisso que os seus pais, que os seus familiares lhe transmitiram. Então, vale a pena nós perguntarmos ao Rodrigo e ouvirmos dele mesmo. Pediria ao reverendo Áureo que pudesse, por favor, se destacar aqui e perguntar ao Rodrigo: Rodrigo, você nesse instante, pelo Espírito Santo, se rende a Jesus primeiramente como o único caminho para a salvação, ou seja, o nosso Salvador, e a uma vida debaixo do seu senhorio, segundo a graça bendita que Ele é, que Ele representa para nós? Sim? Sim. Rodrigo está assumindo, portanto, o caminho com Jesus. E nós sabemos que o caminho com Jesus é um caminho que nos aproxima do modelo que Ele é. Jesus quer que nós vençamos o pecado assim como Ele nos mostrou, venceu. Jesus venceu o pecado, Ele não pecou, embora tenha sido levado à cruz no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Então nós temos que também buscar isso diante dEle, diante do Senhor Jesus, diante de Deus. Rodrigo, a sua proposta, o seu desejo, o seu compromisso é de lutar contra o pecado, contra o mal, toda forma dele existente no mundo, na sociedade, nos nossos corações. É esta a sua proposta? Sim. Reverendo Áureo nos disse que depois de assumirmos esse compromisso, como aconteceu com Saulo, naquele dia, caído por terra, ele foi encaminhado pelo Senhor à presença da igreja. Nós convidamos a igreja nesse instante a assumir juntamente com o Rodrigo. Se ele está assumindo a vida cristã, o crescimento na vida cristã, é preciso também que nós nos disponhamos. Irmãos, membros desta igreja, nós nos dispomos a ajudar o Rodrigo a esta caminhada, a ser usado por Deus com os nossos dons e talento, com a nossa disposição, com o nosso companheirismo, com a nossa fraternidade, a levá-lo ao modelo do varão que encontramos em Jesus Cristo, sim? Rodrigo, aqui é sua casa, aqui é seu lugar. Nós vamos nesse instante orar, agradecendo ao nosso Deus e pedindo que o Senhor confirme esse propósito do Rodrigo e o propósito da sua igreja, da igreja de Deus, da igreja de Cristo neste lugar. Nada melhor, né, do que o reverendo Áureo, que hoje está à frente da nossa igreja, no seu mandato, a nos dirigir a Deus nesta oração. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio que nós temos de presenciar o Rodrigo vindo à frente, declarando que já não é mais a fé dos seus pais, mas é também a sua fé. Não é apenas o Deus dos seus pais, mas é também o seu Deus. Não é apenas os seus pais o conduzindo, mas ele tomando a iniciativa de andar também neste caminho. Então, ó Deus, sela este compromisso, sela essa decisão, confirma, Senhor, esse jovem, Senhor, nos teus caminhos, nos seus planos, nos seus projetos.
Agora, Senhor, também quando parte para um novo desafio, ó Deus, guarda ele do mal, guarda do assédio do inimigo, guarda, Senhor, das ciladas, preserva o Senhor, ele mesmo para te servir. E guarda, Senhor, esse jovem para que ele seja motivo de bênção, motivo de alegria, Senhor, para os familiares, para a igreja e para todos quantos com ele vierem a se relacionar. Guarda ele em tuas mãos, toma ele em tuas mãos, dirige, confirma, Senhor, cada dia mais este propósito que ele tornou público hoje aqui na frente do teu povo e diante de ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Rodrigo está sob a responsabilidade primeira desta igreja, que está também, vinculada, jurisdicionada ao nosso presbitério. Nós pediremos, portanto, ao reverendo Wellington que desse um abraço no Rodrigo. Ao presbítero Narciso, por favor, dê a destra de nossa companhia, da igreja local, ao Rodrigo. Vice-presidente do Conselho, presbítero Narciso. Deus abençoe, Rodrigo, que você possa cumprir o seu ministério conforme nós vemos nas Sagradas Escrituras, sempre na presença de Deus. Vá em paz. Podem assentar, irmãos. Reverendo Wellington. Obrigado pela sua companhia, sua presença. Enquanto o reverendo Aldo falava, já no momento final, ele disse assim: a igreja é um presente de Deus na sua vida. E hoje é aniversário da igreja. E quando alguém faz aniversário, a gente costuma oferecer um presente, sim, da nossa cultura, né? Uma criança faz aniversário, a gente leva um presentinho, a esposa faz aniversário. Então, eu fiquei pensando nesse trocadilho. A igreja é um presente de Deus na nossa vida, mas nós precisamos ser também um presente na vida da nossa igreja. E aí eu pensei, o que a gente pode, o que eu posso propor, né, de presente? Como é que os irmãos podem dar um presente? Então, vai aí uma dica. Você pode pensar em outro presente. Nesse novo ano de vida desta igreja, dedique 1 minuto do dia nos próximos 365 dias. Como é que você faz isso? Para a molecada é mais fácil. Pega o celular, coloca para despertar assim, olha, 15 horas e 15 minutos. Ninguém deve ter celular para despertar 15 horas e 15 minutos. Impossível, acho que não tem ninguém aqui. Ou então, coloca assim, às 8 minutos e 17. 8 e 17. Coloca um horário que não é padrão, fora do seu horário. Fala, mas pastor, eu trabalho, como é que eu vou fazer 3 horas? Não, aquele horário que você sai, vai tomar uma água e passa no banheiro, enquanto você estiver indo, fala, Senhor, nesse dia eu estou me lembrando do pastor da igreja, abençoa a vida dele. Ele pode estar preparando um sermão, ele pode estar aconselhando, ele pode estar fazendo uma visita. Abençoa o pastor no dia de hoje. No dia seguinte, naquele mesmo horário, vai despertar. Ora, escolhe outro irmão. Pode começar pelo conselho, vai os presbíteros, os diáconos, pelos ministérios da igreja, por outras famílias, por sua vida. É aquela oração de 1 minutinho. Então coloca no seu celular um horário diferente. E todos os dias nesse novo ano de vida, ore, coloque a vida da Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí diante do Senhor. Dê o seu presente, não é no dia de hoje, mas na sua caminhada de vida. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês sejam presentes na vida dessa igreja e que Jesus Cristo possa ser conhecido ainda mais nessa cidade, através da vida, da palavra, do carinho, do cuidado, do abraço, da mão estendida de vocês para com tantas outras pessoas nessa cidade que ainda não conhecem Cristo Jesus. Deixe presente para a sua igreja. Seja você um presente de Deus para a vida desta igreja. Que Deus abençoe assim a todos, ao pastor Isaías e também todo o conselho. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu tive o privilégio de falar em nome dos meus irmãos, né?
mas recebam um abraço do presbitério de Campinas, das demais igrejas, sintam-se abraçados. Se vocês falam, não, mas eu não recebi o abraço, então na hora de ir embora, dá um abraço num dos irmãos, pastor Áureo, ele fica por conta de dar o abraço em nome do presbitério, tá bom? Deus abençoe os irmãos, e Deus abençoe ao pastor. Obrigado por essa oportunidade. Irmãos, nós